E aí, pessoal? Bem-vindos ao Corporate Academy Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcos. E aí, galera? Eu sou a Joyce. E estamos super animados para mais um mergulho profundo com vocês. A gente adora. É isso aí. A ideia aqui é trazer conhecimento de forma leve e divertida, sabe? A gente quer desvendar as ideias mais interessantes do mundo dos negócios. Mas sem aquela linguagem chata de livro-texto. Sem enrolação, direto ao ponto. Para você aplicar no seu dia a dia e tudo na sua carreira. Isso aí. Então, antes de começar, aquele recadinho básico. Importante. Não esqueçam de curtir Compartilhar esse episódio com a galera. e de visitar nosso site, corporateacademy.org. Lá vocês encontram artigos, vídeos. E um monte de coisa legal para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Show! Hoje a gente vai mergulhar no livro Geeks and Geezers. Dos autores Warren G. Bennis e Robert G. Thomas. Eles comparam a jornada de liderança de pessoas de diferentes gerações. Os geeks. Jovens líderes da era digital. E os geezers. Os experientes líderes da era analógica. É tipo uma viagem no tempo, sabe? A gente vai entender como cada época moldou a forma de liderar, os valores. Com as aspirações. E o mais legal é que o livro não tenta ditar regras. Nem dizer qual geração é melhor. A grande questão é como os líderes se desenvolvem. Independente de quando nasceram. Boa pergunta. E para responder essa pergunta, os autores comparam, né? A trajetória de líderes com mais de 70 anos, os geezers. Com de líderes com menos de 30, os geeks. Imagina só a diferença de contexto. Os geezers cresceram num mundo analógico. Onde a experiência, a hierarquia, o pensamento linear, né? Eram super valorizados. Já os geeks. Nativos digitais. São mais ágeis, se adaptam rápido. E estão sempre buscando construir um legado. Que impacte o mundo. A gente vê essa diferença de mentalidade até nas ambições de cada geração, né? Os geeks querem mudar o mundo, fazer história. Enquanto os geezers, na mesma idade, estavam mais focados em construir uma carreira estável. E tem outra coisa que marca essa geração. A vontade de ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É algo que a gente vê muito nos geeks. Mas que não era tão comum na época dos geezers. Verdade. E o livro também explora um conceito bem interessante. O crisol. Que é tipo um evento marcante na vida de um líder que molda, né, A personalidade, os valores. a forma de enxergar o mundo. Imagina um ferreiro moldando o aço no fogo. É intenso, transformador. O crisol é tipo isso, um momento desafiador. Que coloca resiliência e a capacidade de adaptação do líder à prova. É. Para os geezers, por exemplo, o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um crisol que marcou profundamente a forma como eles lideravam. E para os geeks, A explosão e o estouro da bolha das empresas.com. foi um baita teste de fogo, né? Que os forçou a se reinventar e a encontrar novas soluções. E apesar de todas essas diferenças, O livro identificou 4 competências essenciais. presentes em líderes de sucesso. Tanto geeks quanto geezers. A capacidade de adaptação, que é fundamental, né? Para lidar com os crisóis. E com as mudanças constantes do mundo. A gente precisa ser flexíveis Aprender com os erros. e encontrar soluções criativas para os desafios. E por falar em aprender com os erros. Tanto os geeks quanto os geezers encaram o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Não como um fim de linha. Eles usam as experiências negativas para evoluir, para aprimorar suas abordagens. Para se tornarem líderes ainda melhores. E aqui a gente chega num conceito fascinante que o livro explora: a neotenia. Já ouviram falar? A neotenia é a capacidade de manter características da juventude na vida adulta. Sabe? Tipo a curiosidade, a vontade de aprender, de se aventurar. Aquele brilho no olhar de quem está sempre descobrindo coisas novas. É. E os autores sugerem que essa característica pode ser a chave para o sucesso contínuo. Para ter uma carreira longa. E mais do que isso, para ter uma vida mais feliz, realizada. Imagina só. Você com a experiência da idade, mas com a energia, a curiosidade e a vontade de aprender de um jovem. É a receita perfeita para continuar crescendo, se desenvolvendo. Não importa a idade. E falando em geezers que mantiveram esse espírito jovem, o livro traz alguns exemplos incríveis de como eles enfrentaram, né? Seus próprios crisóis. E se tornaram líderes extraordinários. Tipo Sidney Harman. Ele era um empresário de sucesso, dono de uma fábrica de equipamentos de áudio, E tinha um estilo de liderança mais tradicional. com regras rígidas e hierarquia bem definida. Imagina só a surpresa quando ele se deparou com o motim dos trabalhadores na fábrica. Estavam protestando contra uma regra que consideravam absurda. Era uma regra que controlava o tempo do intervalo para o café. E os trabalhadores viam isso como um controle desnecessário sobre suas vidas. E esse episódio foi um divisor de águas na vida do Harman. Ele percebeu que a tecnologia devia servir às pessoas
E não o contrário. E a partir daí ele mudou completamente sua forma de liderar. Ele passou a ter um modelo de gestão mais participativo, né? Tendo mais autonomia aos trabalhadores e criando um ambiente de trabalho mais colaborativo. E essa mudança toda foi motivada por um motim. Que ele podia ter simplesmente ignorado, né? Mas ele usou esse crisol para se transformar e se tornar um líder ainda melhor. E tem outro exemplo fantástico no livro, que é a história do Michael Klein. Ele é um empreendedor que experimentou o sucesso e o fracasso bem cedo na vida, né? Antes mesmo dos 30 anos. Ele começou a empreender aos 19 anos. E logo de cara perdeu milhões no mercado imobiliário. Nossa, dá para imaginar o baque. Mas, em vez de desistir, ele usou essa experiência para aprender, para se reinventar. Ele se tornou mestre na arte de tirar lições dos erros. E de usar o fracasso como combustível para o sucesso. E essa capacidade de adaptação o levou a criar empresas inovadoras, Como a iGroups. que foi vendida para o Yahoo por uma fortuna. Ou seja, a jornada de liderança é cheia de desafios, de altos e baixos. O que faz a diferença é a forma como lidamos com os obstáculos, com os erros. Com as adversidades. E Geeks and Geezers mostra que, independente da geração, a capacidade de se adaptar, de aprender com os erros, de manter vivo o espírito jovem. São ingredientes essenciais para construir um legado duradouro. É como diz a ditada, a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa se manter em movimento. E para se manter em movimento, você precisa estar aberto a novas experiências, a novos conhecimentos, a novas formas de pensar. Exatamente. E o livro nos convida a fazer justamente isso, a questionar nossos modelos mentais, a aprender com as diferentes gerações, a buscar o nosso próprio caminho de liderança. Sem fórmulas prontas. E para te ajudar nessa jornada, a gente vai continuar explorando os insights de Geeks and Geezers na próxima parte do podcast. Fique ligado que a gente volta já já. Até a próxima. Falou. Olha, falando em crisol, o livro conta a história do Frances Hesselbein. Frances Hesselbein. É uma verdadeira pioneira na área da liderança que mostra como esse conceito se aplica na prática. Que legal. Conta mais sobre ela. A Frances foi uma das geezers que o livro acompanhou. E ela liderou os escoteiros dos Estados Unidos. Numa época de muitas mudanças sociais, imagina o desafio. Nossa, devia ser uma pressão enorme. Ainda mais numa época que o papel da mulher na sociedade estava em plena transformação. Pois é, mas ela não se intimidou. Que legal. A Frances conduziu a organização com maestria, adaptando-se às mudanças e promovendo a inclusão e a diversidade. É pelo jeito a tal da capacidade de adaptação que a gente falou antes foi crucial para ela, né? Com certeza ela implementou programas inovadores, expandiu o alcance das escoteiras e inspirou milhares de jovens mulheres a se tornarem líderes. É um exemplo incrível de como a gente pode usar os desafios como combustível para crescer e fazer diferença. Inspirador mesmo. E o livro traz outros exemplos de líderes que romperam barreiras. Sim. Tem a história da Muriel Fiber, a primeira mulher a ter uma cadeira na Bolsa de Valores de Nova York em 1967. Caramba, em 1967. Era um ambiente totalmente dominado por homens, né? Totalmente. Imagina a coragem que ela precisou ter para conquistar seu espaço num mercado tão competitivo e na época tão fechado para as mulheres. E ela não se contentou em só ter uma cadeira na bolsa. A Muriel se tornou uma voz influente no mercado financeiro, defendendo os direitos dos investidores e promovendo a ética nos negócios. A gente vê nesses exemplos que a liderança não é um dom que cai do céu, né? Não. É um processo de desenvolvimento constante que se molda a partir das nossas experiências, dos desafios Das decisões. que a gente toma ao longo da vida. E a capacidade de adaptação, de aprender com os erros, de ter uma visão clara e de agir com integridade, como a gente já viu, são peças-chave para construir um legado que realmente faça diferença. Até agora a gente focou bastante nos geezers, né? É verdade. Mas e os geeks, como eles encaram a liderança? Boa pergunta. Então a gente se aprofundar um pouco mais na visão deles agora. Vai lá. O livro mostra que os geeks cresceram num mundo completamente diferente, né? Eles são nativos digitais, imersos em informação e tecnologia e conectados globalmente. É verdade. E isso com certeza influencia a forma como eles enxergam o mundo e a liderança. Sem dúvida, eles são ágeis e inovadores e têm uma sede enorme por conhecimento e por impacto. E o livro destaca algumas características que os diferenciam dos geezers. Tipo quais? Me conta mais sobre essa diferença. Uma delas é a busca por propósito e significado no trabalho. Os geeks não querem só um emprego qualquer. Eles querem fazer parte de algo que contribua para o mundo. Faz sentido. A gente vê cada vez mais jovens buscando empresas com valores alinhados às suas empresas que promovam a inovação e que tenham um impacto positivo na sociedade. Exatamente. E essa busca por propósito se reflete na vida pessoal deles. Também eles valorizam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, a flexibilidade,
A possibilidade de conciliar o trabalho com seus hobbies, suas paixões, suas causas. A gente vê que essa geração não abre mão da qualidade de vida, né? Não? Eles querem ter tempo para se dedicar às coisas que amam, para viajar, para ficar com a família e os amigos. E essa mudança de mentalidade impacta diretamente a forma como as empresas se organizam e se relacionam com seus talentos. As empresas precisam se adaptar a essa nova realidade, oferecendo um ambiente de trabalho mais flexível, colaborativo e com propósito. Ou seja, acabou aquela época de trabalho engessado, né? As empresas precisam se reinventar para atrair e reter os melhores talentos. Exatamente. E o livro traz alguns exemplos de empresas que estão se destacando nesse novo cenário, como a Amazon e a Google. A Amazon, por exemplo, tem uma cultura focada em resultados, autonomia e inovação. Eles incentivam os funcionários a pensar grande, a correr riscos e a buscar soluções criativas para os desafios. E essa cultura tem sido um dos pilares do sucesso da Amazon, né? Eles não têm medo de errar, de experimentar coisas novas, e isso faz toda a diferença num mercado tão competitivo. E a Google, como ela se destaca? A Google é famosa por seu ambiente de trabalho descontraído, inovador e focado no bem-estar dos funcionários. Eles oferecem um monte de benefícios, tipo comida gratuita, academias, massagem, até lavanderia. Caramba, parece até um sonho. Mas e aí será que tudo isso realmente se traduz em mais engajamento, criatividade e produtividade? Pelo jeito, sim. A Google é uma das empresas mais inovadoras do mundo. E muito disso se deve à forma como eles cuidam dos seus funcionários. Eles criam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas, motivadas e inspiradas a dar o seu melhor. Esses exemplos mostram que as empresas que se adaptam às necessidades e expectativas dos geeks têm mais chances de atrair e reter os melhores talentos. Com certeza. É. A capacidade de criar um ambiente de trabalho inspirador, desafiador e com propósito é fundamental para o sucesso das empresas no século XXI. E Geeks and Geezers nos leva a refletir sobre como será o futuro da liderança. Em um mundo em constante transformação, quais serão as características dos líderes que farão a diferença? Essa é uma pergunta que fica no ar. Será que a liderança será cada vez mais compartilhada e distribuída? Será que a tecnologia continuará moldando a forma como lideramos e nos relacionamos com as pessoas? Muitas perguntas, muitas reflexões. E aí, qual o próximo passo da nossa imersão em Geeks and Geezers? A gente volta já já para finalizar essa conversa e desvendar mais alguns insights importantes do livro. Fica ligado. E aí voltamos para a última parte do nosso mergulho em Geeks and Geezers. E aí? Tô curioso para saber o que mais a gente pode aprender com esse livro. A gente já viu tanta coisa legal sobre como as diferentes gerações encaram a liderança, os desafios, as conquistas. Mas tem um conceito que permeia o livro todo, que a gente já mencionou, mas que merece um destaque especial. Qual? A neotênia. A neotênia. Lembra que a gente falou que é a capacidade de preservar características da juventude na vida adulta. Sim, tipo a curiosidade, o entusiasmo, a vontade de aprender e de se aventurar. E o livro mostra que essa característica não é só um fator de sucesso profissional, mas também um ingrediente fundamental para uma vida mais feliz e realizada. É tipo a gente manter viva a chama da criança interior, sabe? Aquela vontade de explorar o mundo com um olhar de descoberta, de buscar novas experiências, de se jogar de cabeça nas coisas que nos apaixonam. E os autores argumentam que as pessoas que cultivam essa neotênia tendem a ser mais resilientes, criativas, adaptáveis. E, consequentemente, mais felizes. Faz todo sentido, né? Total. Imagina só você com a experiência da idade, mas com a energia, a curiosidade e a vontade de aprender de um jovem. Nossa, é a combinação perfeita para continuar crescendo, se reinventando e vivendo com mais intensidade. E o livro traz exemplos de líderes que conseguiram manter essa chama acesa mesmo na idade adulta. Vários. Tem o Frank Gehry. Frank Gehry? É um arquiteto super renomado que, mesmo com mais de 80 anos, continua inovando e criando projetos super ousados, desafiando os limites da arquitetura. Ele é tipo a prova de que a idade é só um número, né? O importante é manter o espírito jovem, a vontade de criar, de inovar, de deixar sua marca no mundo. Com certeza. E o mais legal é que o livro não só apresenta esses exemplos inspiradores, como também nos convida a refletir sobre como podemos cultivar essa neotenia em nossas próprias vidas. É verdade, mas por onde a gente começa? Como manter viva essa chama da curiosidade, do aprendizado, da aventura no dia a dia, com a correria e as responsabilidades? O livro dá algumas dicas bem legais. Uma delas é a importância de cultivar relacionamentos com pessoas de diferentes gerações. Faz sentido, ao se conectar com pessoas mais jovens, a gente pode se inspirar com a energia, a criatividade e a ousadia delas, né? E ao se conectar com pessoas mais experientes, a gente pode aprender com a sabedoria, a resiliência, a visão de longo prazo. É uma troca super rica que nos ajuda a ter uma visão mais ampla do mundo e a se manter abertos a novas perspectivas. E além de se conectar com pessoas de diferentes gerações, o que mais a gente pode fazer para cultivar a neotênia? Outra dica importante é a busca por novos conhecimentos e experiências. Nunca é tarde para aprender algo novo.
Verdade. Seja um idioma, um instrumento musical, uma habilidade técnica, qualquer coisa que nos desafia e nos faça sair da zona de conforto. A gente precisa ter essa disposição para aprender, para se aventurar, para experimentar coisas novas, né? E não precisa ser nada grandioso, pode ser algo simples, como aprender a cozinhar um prato diferente, fazer um curso online e começar um novo hobby. Exato. O importante é manter uma mente ativa, curiosa e em movimento. E, por fim, o livro nos incentiva a cultivar uma mentalidade de crescimento, ou seja, acreditar que podemos continuar evoluindo e nos desenvolvendo ao longo da vida. Gostei dessa ideia, ter a certeza de que a gente nunca está pronto, que sempre tem algo novo para aprender, para aperfeiçoar, para descobrir, e que os erros fazem parte do processo, né? Com certeza a gente precisa ter coragem para sair da zona de conforto, para experimentar coisas novas e para aprender com os erros. Afinal, a vida é uma jornada de aprendizado constante. E Geeks and Geezers nos oferece um mapa inspirador para navegarmos por essa jornada com mais sabedoria, propósito e felicidade. Valeu a pena mergulhar nesse livro, né? Totalmente aprendemos tanto sobre liderança, sobre as diferentes gerações, sobre a importância de manter o espírito jovem vivo. É um livro que nos provoca a refletir sobre a nossa própria jornada e a buscar o nosso próprio caminho de liderança sem fórmulas prontas. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, tem muito mais conteúdo lá no nosso site Corporate Academy Banorte. Lá vocês encontram artigos, vídeos, cursos e muito mais, tudo de forma gratuita e acessível. Então não deixem de conferir. Para quem curtiu esse episódio, compartilha com a galera, marca. A gente nas redes sociais manda para aquele amigo que está precisando de uma dose extra de inspiração. A gente se encontra no próximo mergulho profundo. Até lá. Valeu, pessoal.